Aqui nós organizamos, né, a programação de hoje, dessa manhã. Agora de manhã, até mais ou menos umas 9h50, a Patrícia e eu nós vamos falar um pouquinho. Depois nós vamos dar um intervalo, uns 10 minutinhos, e volta com a Rosane, às 10 horas. A gente dá mais um intervalinho de 5 minutos aí para esticar as pernas, né? Tomar um cafezinho. Aí volta com o André, às 10h55. E em seguida a Patrícia retoma para trazer um instrumento de acompanhamento, tá? E aí às 11h20 a gente abre para interação, para tirar dúvida, para conversar, um bate-papo. Então é importante que durante a formação vocês registrem as dúvidas, os apontamentos, né? Para que aí no final a gente possa conversar, tá bom? Então, na parte de matemática, né, na pauta de matemática, o nosso tema ficou como sendo partindo das habilidades essenciais de matemática rumo ao SAEB. Para que vocês entendam um pouquinho o porquê dessa formação, ela faz parte de uma das ações do MMR aqui da Diretoria de Ensino, tá? Que essa ação foi elaborada para contribuir e apoiar o trabalho das escolas. Então, o objetivo nosso é trazer essa formação para o entendimento e o acompanhamento do trabalho dos professores de matemática e língua portuguesa, com as habilidades essenciais do currículo paulista, articulados aos níveis de proficiência do SAEB. Então, para esse momento, né, na matemática, o nosso percurso formativo, ele está dividido em 3 partes, em 3 etapas. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho da estrutura da avaliação SAEB, como ela é pensada, né, como os elaboradores dessa avaliação pensam para a escolha mesmo dos itens, a quantidade de itens por cada tema, tá? A gente vai falar um pouquinho disso, que é uma parte mais técnica. Depois nós vamos fazer um encaminhamento para vocês sobre como orientar o professor para o planejamento da aula, contemplando as habilidades essenciais do currículo, articuladas às habilidades da matriz de referência do SAEB. Então, o nosso intuito é que a gente faça um alinhamento mesmo entre as escolas, para que a gente tenha a mesma linguagem com os nossos professores, né? As orientações estejam alinhadas, tá? E aí, essa terceira etapa, nós vamos deixar lá para o final da formação, tá? Porque é uma abordagem que vai tratar, é um instrumento, né, de acompanhamento que nós construímos aqui com a colaboração até o Carlinhos nos ajudou, colaborou, e é um instrumento que vale também para as outras áreas. Então, a gente vai trazer lá no final da formação, tá? Que é um instrumento de acompanhamento para o professor coordenador, no que se refere ao trabalho dos professores, no desenvolvimento das habilidades essenciais articuladas aos níveis de proficiência do SAEB. Então, nessa primeira etapa, né, sobre a estrutura da avaliação de matemática do SAEB, nós, a partir de documentos oficiais, a gente procurou lá no site do INEP, tá? Esse documento, que inclusive ele foi atualizado esse ano, tá? Em junho desse ano. É um documento que traz toda... ela traz a matriz de referência, traz a organização das provas, a organização dos questionários, então traz um material que é oficial, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da estrutura das provas de matemática, como elas são pensadas, né? A matriz de referência de matemática do SAEB é um documento que visa identificar as competências em conteúdos matemáticos desenvolvidas no ensino fundamental e médio e que são passíveis de serem verificadas por meio de avaliações escritas. Mas, olha, nós fizemos até um destaque aí para essa informação. É fundamental ressaltar que essa matriz não pode ser interpretada como um conjunto de indicações que norteará as estratégias de ensino nas escolas, papel que é reservado a parâmetros, currículos e diretrizes curriculares. Então, veja, a matriz de referência do SAEB
Não é o documento que o professor vai usar para nortear a aula dele, né? Nós temos o currículo paulista. Esse, sim, é o documento que norteia o nosso trabalho em sala de aula, tá? Essa matriz, como já foi dito anteriormente, ela é diferente do que se espera de um currículo, tá? Ela não traz orientações, metodologias de ensino, né? Ou sugestões de como trabalhar em sala de aula. Tampouco sugere progressão e hierarquia de conteúdos, tá? Além disso, não menciona certas habilidades e competências que, embora sejam importantes, não podem ser medidas por meio de uma prova escrita. Em outras palavras, a matriz de referência do SAEB sofre as limitações do tipo de instrumento, é uma prova, né? Utilizado na medição do desempenho. Então, esse é um cuidado, né, que a gente tem que tomar, tá? Esse material que nós trouxemos aqui, ele justifica aquilo que nós vamos tratar, tá? Que a matriz, ela não é o que norteia o trabalho. Então, na matriz, né, de referência do SAEB, de matemática, traz esses 4 temas: o espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, que está junto com álgebra e funções, e tratamento de informação. Esses são os 4 temas dentro da matriz. A estrutura das provas de matemática. Então, veja que isso é bem importante também destacar, tá? Da mesma forma que em língua portuguesa, a seleção dos itens das questões que compõem a prova de matemática do SAEB, né, que a matriz é de 2001, ela foi efetuada, tanto quanto possível, observando-se certas orientações previamente definidas, considerando ainda o número e o tipo de itens existentes. Então, foi estabelecida a quantidade de itens por temas e descritores da matriz de referência de matemática adequada para a composição das provas, tendo em vista a importância daqueles para as séries. Então, a gente vai falar sobre isso, mas é importante, de antemão, que a gente entenda que a escolha dos itens, né, a quantidade de itens, está relacionada mesmo à importância do tema e dos descritores. Então, em relação aos temas, né, em matemática, os temas selecionados, eles foram estruturados em uma hierarquia de importância pedagógica. Então, vocês vão perceber o quê? Que, dependendo do tema, ele tem uma importância maior ou menor, tá? Então, levando-se em consideração uma definição de prioridades organizada com base na habilidade de resolver problemas. Então, isso também é muito importante. Independente de qual seja o tema, né, essa habilidade de resolver problemas, ela é muito enfatizada na avaliação do SAEB. Então, os quadros que nós vamos mostrar a seguir, em termos de prioridades, a ênfase atribuída para cada um dos temas e para cada série avaliada. Então, nós vamos ver essa questão de prioridades, tá? Prioridades maiores, elas serão abordadas por um número maior de itens, considerando que quanto mais próximo de P1, ou seja, prioridade 1, maior será a ênfase que se quer dar ao tema. Descritores. Mas o que são descritores, né? O descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelos alunos, que traduzem certas competências e habilidades. O descritor, portanto, especifica o que cada habilidade implica e é utilizado como base para a construção dos itens das diferentes disciplinas. Cada descritor dá origem a diferentes itens e, a partir das respostas dadas, verifica-se quais habilidades os alunos efetivamente desenvolveram. Então, nós trouxemos essa definição porque a gente sempre ouve, né? Descritor, mas o que vem a ser? Então, em matemática, eles foram organizados também pela ordem de prioridade, tá?
Então, como foi visto anteriormente, foi selecionado um número de itens para cada tema, de acordo, né, com a prioridade. Com esse número estipulado, distribui-se tais itens pelos descritores. Então, os descritores, dentro dos temas, eles também têm, eles seguem essa ordem também de prioridade, tá? Então, dois aspectos foram fundamentais para essa estruturação. Primeiro, a importância do descritor para o tema. 2, o número mínimo de itens para cada descritor, de forma que se pudesse atingir a necessária consistência para provimento da análise do desempenho dos alunos. Eu vou explicar melhor isso para a gente poder entender, tá? Então, aí nós temos esse quadro, que é do 5º ano, tá? Da matriz, e esse quadro, ele traz o tema 1 é espaço e forma. Espaço e forma, ele tem prioridade 3, tá? Na matriz do 5º ano. Então, prioridade 3. Dentro desse tema, espaço e forma, nós temos os descritores, né? Descritor 1, 2, o 3, o 4 e 5. Dentro desse tema, a prioridade 1, por exemplo, é para o descritor 4. Então, eles consideram ser um descritor mais importante. Portanto, a prova, a quantidade de itens da prova que vai abordar esse descritor será maior que os demais. Isso não significa, por exemplo, que o de prioridade 3 não vai ser tratado na prova. Todos eles, mas em quantidades diferentes. No tema 2, nós temos aí grandezas e medidas. Isso para o 5º ano, tá? Nós estamos falando em 5º ano. Aí, dentro desse tema, grandezas e medidas, nós temos, então, os descritores e a prioridade de cada um. Então, veja que o descritor 6, ele é considerado mais prioritário, né? O 6, o 10. Aí, o tema 3, ainda do 5º ano, é números e operações, álgebra e funções. Veja que a prioridade é 1. Ou seja, eles consideram esse tema o mais importante. Então, a prova, a quantidade de itens da prova que vai tratar desse tema é maior, tá? Aqui os descritores dentro desse tema e a prioridade de cada um. Tema 4, tratamento de informação, a prioridade é 4, tá? E os descritores da mesma forma e a prioridade deles. 9º ano. Vejam o 9º ano que acontece. Tema 1 é espaço e forma. Ele tem prioridade 2, os descritores e a prioridade de cada descritor. Então, no caso aqui, o descritor 4 tem prioridade 1. Então, ele é considerado mais importante. O descritor 10 também é prioridade 1. Depois, o tema 2, grandezas e medidas, tem prioridade 3. Tema 3, números e operações, álgebra e funções. Aí a prioridade é 1 também. Então, veja, tanto no 5º ano quanto no 9º ano, números e operações, álgebra e funções é prioridade 1. É um tema que eles consideram ser mais relevante, tá? E aí, então, nós temos os descritores que são dentro do tema, que serão mais considerados na elaboração da prova. Depois, ainda em números e operações, né? Mais descritores aí. A gente vai dar uma passada agora, que eu acho que a ideia já deu para entender, né? O tema 4, tratamento de informação, prioridade 2. Aí, então, da terceira série, tema 1, espaço e forma, prioridade 3 desse tema. E dentro desse tema, os descritores que fazem parte desse tema, com as suas respectivas prioridades. Tema 2, grandezas e medidas, tem prioridade 4. Números e operações, na terceira série do ensino médio, a prioridade é 1 também. Então, só retomando, números e operações, álgebra e funções, vai ter prioridade 1 no 5º, no 9º e na terceira série do ensino médio. Então, né, para que a gente possa saber disso, né? É uma informação aí importante.
tá? Os descritores que estão dentro desse tema, né? E o nível de priorização aí de cada um deles. Aí depois o tema 4, tratamento de informação, prioridade 2. Bom, essa parte, né, é só uma parte técnica mesmo, para que vocês entendam um pouco de como é pensado, né, para ser considerados os itens. Não é aleatório que se elabore as questões, os itens, tá? Agora nós vamos, assim, como que a gente vai orientar o professor para o planejamento de sua aula, contemplando as habilidades essenciais do currículo paulista, articuladas às habilidades da matriz de referência do SAEB. Então, diante dessa parte mais técnica, né, vamos fazer um movimento aqui que a gente possa alinhar as nossas orientações nas escolas, para que a gente possa ter uma mesma linguagem com os nossos professores, né? Nós fazemos parte de uma rede, a gente sabe que cada escola tem autonomia, mas é bacana que a gente tenha um alinhamento, para que o professor que trabalha em 2, 3 escolas, ele possa ter a mesma orientação, né? Ou pelo menos o mesmo caminho, porque senão ele fica até perdido. Bom, vamos pensar numa situação aqui hipotética. Imagina uma situação em que um professor do 9º ano relata a dificuldade em planejar sua aula, uma vez que ele precisa preparar os alunos para a avaliação do SAEB e, ao mesmo tempo, desenvolver as habilidades essenciais do currículo, considerando ainda que os alunos estão com defasagem na matemática. Então, esse é um assunto até que a gente já tratou, né, em informações anteriores, mas a gente vê a necessidade de sempre estar retomando, porque a gente sabe que temos coordenadores novos, é importante a gente também ter sempre essa comunicação, né, essa formação, para o alinhamento de todos, tá? Então, nós escolhemos para esse estudo, para esse movimento, essa habilidade. Tá? É uma habilidade que a gente percebe aí por meio das avaliações internas, que é uma habilidade que é bastante fragilizada, tá? Essa habilidade, ela é tratada no 2º bimestre, no 9º ano, que é a habilidade 12, é uma habilidade do 7º ano, né? Então, essa habilidade é resolver e elaborar situações-problema que envolvam as operações com os números racionais. Quando eu falo em números racionais, para quem não é da área, não sei se é algo que é sabido, mas são os números, as frações, são os números com vírgula, são os números aí, os naturais, então engloba esse conjunto aí, numérico, tá? Mas o problema começa quando é o trabalho com as frações e os números com vírgula, né? E aí, então, essa habilidade, ela se insere no currículo paulista na unidade temática números, tá? Ela faz parte desse tema. E que a gente, pensando um pouquinho lá no que nós vimos anteriormente, números é um tema de prioridade 1, né? Tanto no 5º ano, no 9º e na 3ª série, lá no SAEB. Então, números é um tema muito relevante e importante. Não que os outros não sejam, tá? Talvez para o SAEB ele considere alguns temas separados de outros, mas para nós, no nosso currículo paulista, todos estão articulados e têm importância. Mas nesse caso a gente vai tratar dessa habilidade que está dentro desse tema. Bom, mas aí se a gente pegar, né, a gente vai tratar dessa habilidade aí, sobre resolução de problemas com os números racionais. Então, se a gente olhar para aquele quadro, né, do 9º ano, onde esse tema, números e operações, tem prioridade 1, a gente consegue verificar que existem descritores aqui, 4 descritores, que estão relacionados a essa minha habilidade essencial, tá? E que a prioridade desses descritores, olha, a prioridade 1 e 2, ou seja, essa habilidade que a gente vai estudar aqui é muito importante para o SAEB, tá? E importante, claro,
E aí, então, ainda continuando, ó, nós temos o descritor 25, 26, 28, que também é prioridade 1 e 2, tá? E que está relacionado à nossa habilidade de estudo, a nossa habilidade essencial do currículo. Então, né, pensando nisso, vamos olhar para o material Aprender Sempre, que foi trabalhado essas situações que envolvem números racionais, e verificar como que a gente consegue fazer essa articulação de habilidades essenciais e os descritores do SAEB, os níveis de proficiência também, tá? Então, veja só, lá no Aprender Sempre, volume 2, no segundo bimestre, no 9º ano, o professor trabalhou adição e subtração de frações, né? Então, por exemplo, nós fizemos um recorte, tá, gente? Tem muitas outras atividades, mas só para a gente conversar aqui um pouquinho com vocês, muitos não são da área, mas vão entender o movimento. Então, por exemplo, nesse item 1 do material, era uma resolução de problemas. Opa, resolução de problemas, né? Importante eu trabalhar. Um ciclista percorreu pela manhã 1/3 de um trajeto destinado ao treino. No período da tarde, o ciclista percorreu 1/4 desse mesmo trajeto. Qual é o total percorrido pelo ciclista nos 2 períodos? Quanto falta para o ciclista finalizar o trajeto? Então, vejam, é uma adição de frações, né? E envolve frações de denominadores diferentes. Então, aqui o 3 e o 4. Então, a ideia para se fazer o cálculo, né? Muitos já devem saber pelo MMC, mas a ideia que também pode ser trabalhada é de frações equivalentes. Eu posso trocar 1/3 e 1/4 por frações que são equivalentes a elas, né? E que têm o mesmo denominador, o denominador comum entre eles. Então, no caso, eu trocaria 1/3 por 4/12 e 1/4 por 3/12. E aí, somando, teria os 7/12, né? Então, veja, aqui o trabalho que pode ser feito, resolvido esse problema, pode ser por meio de uma fração equivalente, por meio de frações equivalentes à resolução, tá? E eu trabalho aí com adição, subtração de frações. Aí no item 4 dessa mesma aula, né, que foi trabalhado nessa mesma aula, a gente percebe o quê? Uma outra situação aqui. Calcule e dê o resultado em fração de cada caso. Então, eu tenho 3/5 mais 1/4. São 2 frações com denominadores diferentes. Então, o que eu preciso fazer? Trocar essas 2 frações por frações que são equivalentes a elas, para que eu tenha o mesmo denominador comum e possa, então, fazer a adição. Então, no item B, nós temos aí uma subtração com os números decimais, né? E aí, transformar em fração. Ele pede para transformar, deu o resultado em fração. Então, ele vai ter que fazer, né, essa articulação aí do número decimal com o número fracionário, né? A representação dele de formas diferentes, mas ele pede isso. Então, veja quantas, né, habilidades aí estão sendo tratadas. Então, se a gente pegar lá na escala de proficiência do 9º ano, a gente tem que, se o aluno consegue reconhecer frações equivalentes, ele está no nível 6. Então, se o meu aluno consegue resolver essa questão, ele está no nível 6, segundo essa escala de proficiência do SAEB, tá? E aí fica, isso seria um termômetro para que o professor consiga avançar. Se ele consegue associar uma fração à sua representação na forma decimal, que no caso seria o item B dessa atividade 4 aqui, né? Então, ele está no nível 7. Se ele consegue determinar a soma de números racionais dados na forma fracionária e com denominadores diferentes, ele está no nível 7. Então, veja, aqui nós percebemos o quê? Que a gente consegue... isso não é o único termômetro. Claro, o professor ele tem muito mais amplitude daquilo que o aluno sabe, né?
essa escala aí, mas essa também serve como um parâmetro aí para analisar, né? E aí, então, os descritores da matriz que estão relacionados a essa habilidade. Veja que quando eu trabalho essa atividade, nós pegamos um recorte, uma atividade simples, mas quando eu faço bem feito, né? Essa aula, eu já estou contemplando o descritor 21, que ele tem prioridade 2 da matriz. Eu já estou contemplando o descritor 23, que tem prioridade 1, o descritor 25, que tem prioridade 2, e o descritor 26, que tem prioridade... Olha quantos descritores lá do SAEB que eu estou contemplando nessa atividade. Então, veja, não é fazer coisas a mais, né? Eu tenho que preparar o aluno para o SAEB, então eu vou fazer coisas além daquilo que eu já tenho. Não é isso. Mas é reconhecer dentro do meu trabalho, dentro das questões, né, que eu estou trabalhando em sala de aula com os meus alunos, aquilo que eu já estou contemplando do SAEB. Então, o movimento seria esse. E aqui nós trouxemos um outro exemplo, tá? Também aplicando as operações com os números racionais. Trouxemos uma resolução de problemas, que é algo que vai ser pedido, né, os itens são elaborados com base em resolução de problemas. E aqui, então, Marina tinha na sua conta bancária R$312. Ela recebeu 250 do pagamento de um serviço que prestou. Então, com esses valores, ela fez 3 pagamentos, nos valores de R$150,25, R$45,55 e um outro pagamento de R$212,59. Com quanto Marina ficou após os pagamentos? Então, veja, aqui o aluno, ele vai, né, somar e subtrair números racionais, escritos na forma decimal, mas são números racionais, e ele está trabalhando também com o sistema monetário. Então, quando a gente olha na escala de proficiência, a gente percebe que se o aluno consegue determinar a soma de números racionais em contextos de sistema monetário, então ele está no nível 4. Tá? E aí, com esse probleminha aí, com essa situação problema, eu já estou desenvolvendo também o descritor 25 e o 26 da matriz de referência, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agora passo a palavra para a Patrícia, que vai dar continuidade. Então, dando continuidade ao nosso estudo, pensando em todas as atividades que a Juscelene trouxe para o estudo, então elas já foram trabalhadas durante as aulas, né, do segundo bimestre, e então os estudantes, após terem essas aulas, contemplando essas atividades e essa habilidade do nosso estudo, eles realizaram a AP do segundo bimestre. Nós pegamos a AP como referência porque é um instrumento que a gente pode estar analisando. Na escola, vocês podem estar analisando as suas avaliações internas também, tá bom? Então, olhando os resultados da AP do segundo bimestre e percebendo que ainda tem estudantes que apresentam dificuldades, o que eu vou fazer em relação a tudo isso? Então, eu tenho um feedback daquele bimestre que eu trabalhei, daquelas atividades que foram tratadas com os estudantes e o que eu faço daqui para frente. Essa é a ideia. Então, eu vou lá na plataforma CAED, né, nossa referência de análise de resultados aqui na diretoria é a plataforma CAED. Vou olhar os resultados da AP do segundo bimestre e vou estar olhando aí como foi o desempenho nessas habilidades, nessa habilidade no nosso caso, que nós estamos estudando. Então, percebam que ela está aqui, ó, habilidade do 7º ano de número 12. Em nível de diretoria, essa habilidade teve um percentual de 31%, né, de acerto. E eu vou olhando, vou estudando as habilidades, como que foi o desempenho dos meus estudantes em cada uma das habilidades. Ao longo do meu estudo, eu também percebo uma outra habilidade, além daquela que eu estava analisando, que é a 12 do 7º ano, eu percebo que essa habilidade 10, que também é do 7º ano, tem relação com o estudo.
e ela também tem um percentual baixo aí de acerto nessa habilidade. Então, o que eu vou fazer agora? Meu próximo passo, eu vou lá no CARD, Guia das Avaliações, e vou ver qual bloco essas duas habilidades que eu estou estudando pertencem. E quando eu faço esse estudo, o que eu percebo? Eu percebo que a habilidade lá do nosso estudo, a habilidade essencial, que foi tratada nas aulas do 9º ano, a número 12 do 7º ano, eu encontro essa habilidade em itens do bloco das habilidades essenciais. Lembrando, ela era uma habilidade essencial mesmo no nosso estudo, mas eu também encontro itens que contemplam essa habilidade no bloco das habilidades complementares. Aquela outra habilidade que nós estudamos, que também tinha relação com o estudo, a número 10 aqui do 7º ano, ela é uma habilidade do marco. Então, a gente começa a pensar nos estudos e pensar em como esses itens apareceram na avaliação, de que forma eles apareceram e analisando o que eles erram, o que eles conseguem acertar. Na nossa visão diretoria, nós temos mais itens, tá, do que a visão da escola. Então, nós trouxemos aqui alguns para a gente olhar o porquê que ele acerta e o porquê que ele erra em alguns casos. Então, da habilidade 12, que é do nosso estudo, nós vamos olhar o item 1, que é um item do bloco das habilidades essenciais, e depois nós vamos olhar o item 51, porque eles acertaram mais, sendo que era a mesma habilidade. Então, vamos ver o primeiro, o item 1. Então, o item 1 mostra aqui para a gente uma situação, problema, e que também está envolvendo aí os números racionais. Fazer um estudo desse item. Matias tem, ao todo, 240 cartões postais diferentes em sua coleção. Desses cartões, 4/6 são de paisagens brasileiras, sendo que 1/8 deles são de paisagens do Rio de Janeiro e o restante de São Paulo. Quantos cartões postais de paisagens de São Paulo tem em sua coleção? E aí, nessa análise, eu penso, contemplamos isso durante as aulas? Se sim, todos conseguiram entender, mas eu tenho a informação de que esse item teve um percentual de 40% de acerto. Então, olhando a resolução, o que será que aconteceu para o meu estudante não conseguir compreender ou a resolver até certo ponto, não conseguir dar continuidade e finalizar o item, né? Eu preciso que ele saiba, para resolver essa questão, realizar multiplicação, né, de fração por um número inteiro, que ele reconheça que essa fração aqui se refere às paisagens brasileiras e que, além disso, depois ele tem que encontrar o quê? A fração que vai relacionar os cartões do Rio de Janeiro, mas a pergunta são os cartões de São Paulo. Então, assim, é uma questão que exige uma leitura bem cautelosa, uma atenção na hora de resolver, para que eles não se percam aí na hora de resolver com essas informações. No próprio CARD, Guia das Avaliações, para as habilidades essenciais, tem as resoluções e os comentários, tá bom? Bom, então nós vimos esse primeiro item, que teve 40% de acerto no item. Vamos olhar o item 51, que tratou a mesma habilidade, só que os estudantes tiveram um desempenho um pouco melhor. Então, esse é o item que os estudantes acertaram um pouco mais. Envolve a mesma habilidade. Então, o tempo estimado para o preparo de um bolo, sem contar o tempo que ele fica no forno, é de 30 minutos, dos quais 1/6 destina-se à preparação dos ingredientes, 1/2 ao preparo da massa e o tempo restante ao preparo da cobertura. Então, de acordo com essa estimativa, quantos minutos são necessários para o preparo da cobertura desse bolo? Então, por que ele acerta mais essa questão, sendo que a habilidade que os dois itens, né, tratam é a mesma? Vamos olhar aqui a resolução. Pode ser que, pelos valores serem mais baixos, pelas frações serem um pouco mais simples, isso causa um conforto maior para o estudante na hora de resolver. Pode ser, né? Então, o que ele precisa? Calcular 1/6, né, desse 30 minutos,
Depois calcular um meio desse tempo para ver quanto tempo ele já gasta para essas duas questões aí. E o tempo que sobra ele faz a cobertura. Como o tempo total é 30 minutos, né? Aqui já temos 20 minutos, a cobertura então eu preciso de 10 minutos para estar fazendo essa cobertura do bolo. Então, assim, se a gente olha, os cálculos são próximos, só que e a interpretação desse problema? Será que não é mais fácil aqui do que lá? Então, são pontos para a gente estar refletindo na hora do estudo. E quando a gente volta aqui para o item 22, ele teve um percentual bem baixo aqui no desempenho dos estudantes, e é uma habilidade do marco, e a gente sabe que as habilidades que estão no bloco do marco de desenvolvimento são habilidades fundamentais para o percurso escolar dos nossos estudantes. Vamos ver o item 22. Nós temos aqui um item onde nós temos a reta numérica e a habilidade 10, ela trata a comparar e ordenar números racionais, né, em diferentes contextos e também associá-los a pontos da reta numérica. Então, nós temos aqui a reta com 4 pontos, PQRS, tem a informação de que ela está dividida em partes iguais e a pergunta é, qual desses pontos representa 1/5 nessa reta? Então, se os nossos estudantes compreendem os números racionais, as suas diferentes representações, ele tem mais de um caminho para tentar resolver essa atividade, né? Esse item. Então, se eu pensar aqui ó, a parte do 0 até 1 foi dividida em 10 pedacinhos, eu posso pensar que esse aqui é um pedacinho de 10, esse aqui são 2 pedacinhos de 10, no entanto, 2 décimos. E eu não tenho 2 décimos aí na resposta, mas eu tenho que 2 décimos, se eu simplifico, se eu encontro uma fração irredutível, eu tenho a fração 1/5. Eu poderia ir por esse caminho. Ah, mas se eu prefiro os decimais, né? No caso, eu prefiro os números com vírgula. Se foram divididos em 10 pedacinhos, eu teria que aqui seria o 0,1, aqui seria o 0,2, que também são 2 décimos e que também equivale a 1/5. Então, a gente percebe que existem diferentes caminhos para que o estudante possa estar resolvendo o item. Então, até onde ele consegue? Vejam, o percentual de desempenho é muito baixo. O que ele não consegue? Às vezes ele não está conseguindo localizar esses números na reta numérica, ou ele não está conseguindo entender a questão da divisão em partes iguais. Então, são reflexões para a gente estar pensando nos motivos que causaram o erro. Vamos pensar o seguinte: vocês viram as atividades que foram passadas lá no 9º ano, e nós vimos agora pela plataforma CAED que tem alunos que ainda não conseguem, tá, realizar aquelas atividades, estão errando ainda. Então, o que eu faço agora com esses resultados em mãos? Uma possibilidade de trabalho que nós pensamos é que, ao propor as atividades para recuperação, para o nivelamento dos estudantes em relação às suas aprendizagens, que o professor faça uma relação com os níveis mais baixos. Porque, se vocês lembrarem, lá quando foi apresentado as atividades do 9º ano, nós tínhamos nível 4, nível 6, nível 7. Mas e se eu tenho estudantes que eu já estou vendo que está errando, em qual nível, né, eles estariam? O que eles saberiam, então, para que eu pudesse trazer nas aulas de recuperação para que aos poucos eu fosse nivelando os meus estudantes, que eles fossem avançando em suas aprendizagens? Então, nós fomos trazendo alguns exemplos de atividades dentro do próprio material de anos anteriores e que fossem um exemplo para a gente estudar as habilidades que compõem o nível. Então, por exemplo, do 7º ano lá no 2º bimestre, nós temos essa atividade. Se a gente olhar, ela pede para colocar os números em ordem crescente. Lá na escala de proficiência, o que nós temos no nível 1? Reconhecer o maior ou menor número em uma coleção de números racionais, representados na forma decimal. Então, será que meu aluno, meu estudante que está no 9º ano e que está errando aqueles itens lá da avaliação, eles conseguem fazer essa comparação, essa ordenação de números decimais?
nós vimos que muitos estão com dificuldades de localizá-los na reta numérica, né? Porque aqui, de certa forma, a gente está comparando, a gente está reconhecendo quem é maior, reconhecendo quem é menor, para poder organizá-los em ordem crescente. Então, é esse pensamento que a gente propõe para o professor. Uma outra atividade do 6º ano, lá do 1º bimestre, traz para a gente aqui uma proposta onde os estudantes precisam pintar uma parte da folha. Tá? Então, tem 3 possibilidades que os estudantes apresentaram para o professor. E a pergunta é: escreva as frações que representam as partes indicadas de cada folha sulfite. Então, tem a representação para esse estudante que pintou metade, tem a representação aqui para esse outro estudante e para esse, certo? Então, o estudante está sabendo fazer a representação daquilo que ele coloriu, né, que ele pintou na forma de fração. Ele consegue dizer que essa parte colorida é uma de 2 que ele tinha, né? Ele consegue fazer essa relação. Aqui que são 2/4, aqui que são 4/8. Depois, uma outra atividade pede que na primeira tira seja representada a fração 1/3 e nas outras representadas frações equivalentes à fração 1/3. Ele sabe o que são as frações equivalentes? Na atividade anterior, nós tínhamos a parte visual, né? Nós tínhamos as figuras já coloridas. Aqui não, ele vai ter que fazer isso. Então, quais níveis a gente está envolvendo nessas atividades? Eu tenho o nível 2 aí presente, porque no nível 2 eu tenho a habilidade de reconhecer a fração que corresponde à relação parte-todo entre uma figura e suas partes ajuradas. Então, se ele consegue olhar a figura, entender essa relação parte-todo que está acontecendo em cada uma das figuras e apresentar a fração, ele está sabendo fazer isso, então provavelmente ele está no nível 2. Só deixar claro que, como a gente está trazendo recortes das atividades, dos níveis, a gente está falando de algumas habilidades do nível, tá? Então, a gente tem que olhar todas as que estão no nível para entender que ele, de fato, está no nível 2, por exemplo, tá? Uma outra habilidade aqui que a gente reconhece é determinar uma fração irredutível equivalente a uma fração dada, a partir da simplificação por 3. Então, percebam que aqui é bem pontual, simplificação por 3. No nível 3, ele trata a mesma habilidade, mas ele pede uma simplificação por 7. E no nível 6, ele fala do reconhecimento de frações equivalentes. Então, se a gente volta na atividade, e eu penso, por exemplo, nas simplificações, quando eu faço a simplificação por 2 dessa fração, eu encontro essa, que é um meio. E se eu faço a simplificação dessa por 2, eu encontro essa. Se eu faço por 4, eu encontro essa. Então, aqui eu simplifiquei por 2 e por 4. Mas lá na escala fala de 3 e 7. Amplio isso para poder ter uma base, mas o que de fato importa é se ele está conseguindo determinar uma fração irredutível. Outra atividade que a gente traz é essa aqui do 8º ano, tá? O que a gente percebe que essa atividade exige dos estudantes? Então, ele precisa saber calcular a porcentagem para resolver, precisa entender fração, porque a atividade pede o seguinte, ó: Márcia, Keila e Marileide saíram juntas para jantar em um restaurante. Ao receberem a conta, Marileide disse que irá pagar 40% do valor total. Márcia disse que vai pagar 2/5 do valor restante e Keila disse que completa a diferença para quitar a conta. Sabendo que o valor total foi R$100, acrescido dos 10% do garçom, quanto Keila pagou? Então, veja que é uma situação, problema bem abrangente. O estudante precisa saber calcular a porcentagem, depois desse valor total do jantar, o que equivale a cada uma das 3 pessoas que foram jantar juntas para poder resolver esse problema. Então, é um problema bem amplo. Quais níveis a gente consegue relacionar essa atividade? O nível 4, então, determinar a soma de números racionais em contextos de sistema monetário.
né? Embora a gente tenha usado aqui subtração, mas a gente está ampliando isso. Nível 5, determinar a porcentagem envolvendo números inteiros. Então, eu tenho aí 2 níveis sendo relacionados a essa atividade. Uma outra atividade é essa do 6º ano, que também tem a proposta de identificação de fração em relação a uma figura, só que ela amplia um pouco no sentido das diferentes representações de um número racional. Então, eu tenho aqui na forma de fração e na forma decimal. Quais níveis a gente consegue relacionar? Então, o nível 2, porque ele fala novamente para a gente do reconhecimento da fração, que corresponde à relação parte-todo entre uma figura e suas partes rachuradas. O nível 5, que fala de associar uma fração com o denominador 10, a sua representação decimal, que é isso aqui, ó, uma fração com denominador 10 e a sua representação decimal. É aqui, depois, nível 6, reconhecer as frações equivalentes, e o nível 7 é quando eu faço essa associação à representação na forma decimal. Então, aí eu não estou apenas me referindo às frações com denominador 10. Mais uma atividade que nós trazemos aqui para o estudo é uma do 7º ano, e nós temos aqui que essa questão é do SARESP, né, no ano de 2011, onde nós temos que a informação do problema é dada o número na forma decimal, mas a pergunta está pedindo que seja escrito na forma de fração, né? Então, o estudante consegue, né, associar a fração na sua representação decimal, enfim, a gente está trazendo aqui o nível 5 e o nível 7, que se relacionam com essa atividade aqui do 7º ano. Uma atividade só para a gente estar complementando. Então, nós temos aqui a atividade 1 e a atividade 3. Percebam que a atividade 1 é preciso de completar a tabela, então são as diferentes representações novamente, representação fracionária, percentual, aqui já está ampliando, representação decimal. Nessa outra questão do SARESP de 2015, a informação do texto, né, do problema, é apresentado em forma de porcentagem, e a pergunta é a representação dessa porcentagem na forma de fração. Então, as representações, o reconhecimento dessas representações vão ampliando aos poucos. Níveis que a gente consegue associar, olha, nível 6, a gente já está no nível mais elevado, e nível 7, onde eu faço o reconhecimento das frações equivalentes e também consigo associar a fração à sua representação na forma decimal. E como a gente está pensando aqui no nosso estudo, no 9º ano, e vimos isso, todo esse trabalho sendo desenvolvido no 2º bimestre, qual é o propósito agora? Vejam, no 4º bimestre, eu tenho 2 habilidades que são habilidades essenciais a serem trabalhadas, onde os objetos de conhecimento são as porcentagens. Então, foi trabalhado no 2º bimestre, os racionais. Eu tenho um feedback onde os meus estudantes, alguns estudantes apresentam ainda dificuldades em relação a essa habilidade. Então, eu preciso pensar no meu nivelamento, na minha recuperação, porque no 4º bimestre isso é base para eles. Fazendo uma relação com o que foi dito no começo, o descritor que trata a porcentagem é de prioridade 1. Então, além daqueles que nós vimos relacionados aos racionais, né, apresentado, nós também temos que o que envolve porcentagem também é de prioridade 1. Aqui nós apresentamos algumas sugestões de estudos. Quando vocês vão lá no centro de mídias no repositório, se vocês digitarem no assunto, só no assunto, sem colocar mais nenhuma informação nos filtros, escreverem #aprendendo com Saeb, quando vocês clicam em pesquisar, nós temos muitas aulas lá tratando questões do Saeb. Tem de língua portuguesa, tem de matemática, e aqui nós mostramos uma de porcentagem. Tá? Embora foi uma aula para a 3ª série do ensino médio, a gente pode estar trazendo, analisando o que foi tratado. Vejam, foi uma habilidade do 7º ano que foi tratada nessa aula. Então, a gente pode também usar esse material como material de apoio. E
para fechar aqui a minha fala, e também como um apoio para as aulas do professor, para complementar essas aulas, nós trouxemos alguns itens da avaliação diagnóstica complementar lá no ano de 2019, que trataram esses descritores que a gente estudou agora. Então, nós temos aqui no primeiro semestre esse item que caiu para o 5º ano. Então, nós temos apenas que apresentar qual a fração corresponde ao número de portas com o espelho em relação ao total. Então, veja a questão da parte todo e da representação da fração. Esse descritor 28 também no 9º ano foi tratado, ele é de porcentagem. No primeiro semestre ele teve 60% de acertos. No segundo semestre, o mesmo descritor teve uma queda aí no 9º ano, só que a questão exige um pouco mais do que foi pedido no primeiro semestre, mas envolve porcentagem também. E aí trouxe 2 exemplos da terceira série que também falam de porcentagem. No primeiro semestre, nós tivemos um desempenho muito baixo, de 37,80%, né? E essa é o que se exige na questão. E no segundo semestre, nós caímos, né? Então, aqui nós tínhamos 37, no segundo foi para 36, e que exige um pouco mais de conhecimento dos estudantes. Então, é isso, pensar naquilo de que forma foi tratado, e o que o nosso estudante está conseguindo, para a gente pensar aí no nivelamento e nas aulas de recuperação também. Nós voltamos daqui alguns minutinhos, e no final eu volto para falar com vocês sobre a planilha de acompanhamento e de monitoramento que nós pensamos e vamos usar como um instrumento para apoiar o trabalho de vocês, tá bom? Obrigada.